agora a saúde dos animais de estimação, porque está comigo aqui ao vivo na tela do Balanço Geral o médico veterinário, doutor Edgar Cardoso. Para o doutor responde dessa terça-feira. Tudo bem, doutor Edgar? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Tudo certo? Então tá bom. Vamos lá já de imediato esse calorão aí, fez aí praticamente 2 semanas, né, de uma onda intensa de calor aqui no Vale, toda Santa Catarina, e agora voltou de novo, né? Ontem quente, agora Vai tá quente retornar. de novo. Como é que os tutores aí devem lidar com os animais de estimação com esse calorão? Quais são os cuidados, os principais, hein, doutora? Certo. Eu acho que é importante esclarecer sempre que a maioria das pessoas tem uma grande preocupação com relação ao inverno. No entanto, os animais sofrem muito mais no verão, por um motivo bastante simples, que eles têm uma dificuldade enorme de transpirar. Eles praticamente quase não perdem calor e a maneira mais hábil que eles têm de perder calor é pelo contato direto com o chão ou mesmo pela respiração, ofegando, que é o que a gente percebe tanto nos cães quanto nos gatos ou na maioria dos animais domésticos. E por isso que nesse verão, apesar de existir uma certa crença que o pelo seria isotérmico, ou seja, ele protegeria tanto do frio quanto do calor, na verdade ele dificulta essa perda de calor através do piso, através do chão de um modo geral. Então, aos animais peludos, a primeira recomendação é realmente a tosa, né? É fazer com que eles tenham a possibilidade realmente de perder calor por contato. Outro cuidado, algumas raças são muito predispostas à hipertermia, que a gente chama, que é aumentar muito a temperatura e às vezes poder levar num extremo à morte, que são todas as raças de nariz curto, quer dizer, Bulldog francês, Bulldog inglês, Shih Tzu e Lhasa Apso, que são raças relativamente populares, mas têm dificuldade normalmente de respirar. E quando chega o verão, a perda do calor é pela respiração e aí essa dificuldade aumenta ainda mais. A gente tem visto os problemas com relação aos carros, isso é realmente um problema constante em todo o verão, né? A questão dos animais realmente não poderem ficar nem 5 minutos no carro, que derá mais tempo, então dentro do carro a temperatura aumenta muito e, de novo, eles têm dificuldade de perder calor e acabam sofrendo ou indo a choque ou até mesmo, em últimos casos, a morte por calor. A outra situação é os animais de nariz curto, por exemplo, a maioria deles, encaminhar em horários, por exemplo, que são inadequados, né? Horários muito quentes, ou às vezes, para raças específicas, mesmo 6 horas da tarde, continua muito quente para essas raças. Então, evitar ao máximo isso. Muito bem. Outro aspecto também, aí fugindo, o gato, normalmente a gente escuta muito pouco, ele tem a mesma dificuldade de perder o calor que o cachorro. No entanto, o gato tem a vantagem, digamos assim, dele normalmente estar livre, ter mais possibilidade de fugir do calor. Então, isso dá uma certa facilidade do gato de controlar a sua temperatura. Ele simplesmente encontra um lugar fresquinho e fica lá. Então, nos gatos, a grande maioria vive solto, poucos são os que vivem preso, então acabam não tendo uma repercussão tão grande, né, quanto a perda do calor. Sim. Animais de gaiola, né? Então, hamster, chinchila, todos os roedores pequenos, que são animais domésticos, pássaros, de um modo geral, muito cuidado. Pela manhã, às vezes, não bate sol e de meio-dia bate sol. O coelho, por exemplo, é outra raça com grande dificuldade de perder calor. Se ficar preso num lugar com muita insolação, pode acabar morrendo. Esses animais, então, Sim. morrem com muito mais facilidade com a insolação. Importantes Então, dicas, né? Importantes dicas do doutor Edgar aqui pra gente, de vários, né, animais aí por causa do calor. Doutor, agora eu vou aproveitar rapidamente aqui a participação do senhor, tem muitas perguntas chegando no WhatsApp do Balanço Geral, então rapidinho com as respostas, se possível aqui, doutor. Sim. Ó, o Alenir perguntando, né, qual é o tempo certo de dar remédio de vermes para gato e cachorro? Eu costumo indicar a cada 3 meses. Cada Eu 3 acho meses. que, normalmente, eu utilizo como uma maneira simples de gravar, né, e de não esquecer. Eu uso as trocas de estações, que fecha nesses de 3 em 3 meses, e acabo indicando 21 de setembro, 21 de março, né? Então, tu usa essas datas como uma forma fácil de recordar e aí acaba desverminando de 3 em 3 meses. Eu acho que é um período adequado. Os filhotes, claro, os filhotes são feitos mensalmente até os 6 meses e depois, a cada 3 meses, é um período adequado.
Adélia, gostaria de saber se cachorro também pode se infectar com a Covid, caso receba um resto de comida de uma pessoa infectada. Pô, essa é uma discussão ótima, mas a resposta é não. Eles não se infectam com Covid, a gente não tem nenhuma descrição de cão infectado com Covid, então pode ficar tranquilo, independente dele receber comida ou não, ou dele ter contato com a pessoa infectada ou não, ele não fica doente. A grande discussão que se tinha é que se ele poderia servir como talher, como um meio de levar Covid para outras pessoas. Mas isso também não foi constatado em nenhum caso. Então, a princípio, o cão nem pega e a possibilidade de transmissão é muito pequena. Só para terminar aqui com a pergunta da Sharon, tem um York Mini, ultimamente vem tipo como está rasgando com escarro na garganta, um barulho estranho. Ela vai fazer 6 aninhos. O que o senhor pode falar para ela, doutor? Olha, o mais comum, é uma situação um pouco mais difícil de esclarecer. O mais comum existe essas raças de nariz curto, eles têm realmente uma deformidade no palato, o que leva a ter uma fácil compressão da traqueia. Então, nesses casos, se o animal engorda muito, por exemplo, ele acaba facilitando esse processo. É o que eu tenho observado em consultório. Os animais estão magros ou estão num peso ideal, ele não tem problema de se afogar, né, de engasgar, mas a partir do momento que engorda, e aí tem que imaginar que um York de 2 quilos, 200 gramas é 10% do peso, então ele engordou um pouquinho, ele já começa a ter problema respiratório em função dessa dificuldade natural que eles já têm. Doutor responde toda terça-feira, né, com prestação de serviço, com orientações, né, tirando dúvidas aí dos nossos amigos e amigas do Balanço Geral sobre questões de saúde, né? E hoje com o doutor Edgar Cardoso, médico veterinário. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima, né? Um abraço e obrigado a todos. Uma boa tarde a todo mundo. Valeu. Terça que vem tem mais Doutor Responde aqui na tela do Balanço Geral.